já ouviu frases do tipo: esse menino não para quieto, esse menino não faz nada certo, é desastrado, esse menino nunca está atento a nada, é desatento? Ou será que você já disse alguma dessas frases para o seu filho ou para a sua filha? Hoje, aqui no Papo de Psique, nós vamos conversar sobre um problema que vem se tornando aparentemente comum na nossa sociedade, mas que muitas vezes também pode estar sendo até excedido nas notificações. Estamos falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, parece que é muito comum as pessoas, quando tem uma criança muito virada, aquele menino que não para quieto, que gosta de correr para um lado e para o outro, que está sempre na atividade. Hoje parece que é muito comum todo mundo olhar e dizer: esse menino deve ter TDAH, que é a sigla do transtorno. Será? Será que o problema realmente é um transtorno? Ou será que existem outros fatores hoje na nossa sociedade que está fazendo com que as crianças que antigamente tinham onde escoar toda essa energia, fiquem com elas represadas e aí não encontrem uma forma mais saudável de colocar para fora uma energia que é natural e inerente à fase infantil? Pois o Papo de Psique de hoje vai abrir as portas para a gente conversar sobre o TDAH na infância, e eu estou muito feliz em poder trazer esse tema e poder compartilhar ele com você. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui. Eu quero que você saiba que esse espaço é um espaço para a gente trabalhar a nossa saúde mental, entendendo que somos muito mais do que apenas um corpo de carne. Nós somos também sentimentos, emoções, nós somos uma energia que a tudo rege e a qual também este corpo está subordinado, o que pode levar, muitas vezes, ao nosso adoecimento, se a nossa mente, se o nosso coração não estiverem bem. Então, esse é um espaço feito para você, você que quer buscar saúde, você que quer buscar informação, você que quer buscar outras alternativas para se manter saudável, de uma forma integral. Este é o Papo de Psique. E eu tenho um prazer muito grande de estar com você aqui todas as terças-feiras, trazendo especialistas em todas as áreas. Nós temos muito critério, muito cuidado com as pessoas que nós convidamos para estar aqui, porque nós queremos sempre trazer a melhor informação para você. Então, eu já te convido, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe-o com outras pessoas que precisam também receber o nosso conteúdo. E hoje, para a gente falar sobre o TDAH, nós convidamos ela, que é uma psicóloga infantil, tem especialidade na área da terapia cognitivo-comportamental, também é psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Nós estamos falando da Jéssica Santiago, que gentilmente atendeu o nosso convite e a quem nós já chamamos aqui para a nossa tela. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Papo de Psique. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui nesse bate-papo. Então, me sentindo em casa, em trocar informações, é um assunto que vem sendo abordado frequentemente, principalmente aqui nas redes sociais, muitas pessoas falando, e de extrema importância a gente estar se capacitando, entendendo mais o que é o TDAH, como identificar precocemente e a importância das intervenções com esse transtorno. Pois é, e é justamente por isso que a gente estava querendo trazer esse assunto para cá, porque a gente vê muita coisa nas redes sociais, a gente escuta muita coisa, às vezes de pessoas, e isso tem um assunto que tem gerado, inclusive, muita discussão, muito debate, inclusive entre vocês, profissionais da área da saúde. E eu queria que a gente começasse, inicialmente,
Explica para a gente o que vem a ser o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E uma pergunta que eu já vou juntar a essa, porque já é uma dúvida que eu tenho e talvez muita gente que está aqui assistindo também tenha. TDAH nasce com a gente ou a gente adquire? Vamos lá. Boas perguntas para esclarecer quem tem dúvida o que é o TDAH. O TDAH, ele é um transtorno, tá? Neurobiológico. Isso quer dizer o quê? Que com grandes chances dele vir geneticamente, de ser herdado. É tanto que quando a gente começa uma avaliação com uma criança, ao longo dessa conversa que é responsável com os pais, acontece com os pais no ambiente clínico ou escolar, dependendo do contexto, a gente vai ouvir um relato dizendo: ah, quando eu era criança, eu também era desse mesmo jeito. Que lá atrás a gente escuta muito dizer: ah, não para, é desobediente, essa criança era muito preguiçosa. E hoje a gente consegue compreender, né, cientificamente as causas e o porquê e as características que se enquadra, né? O TDAH, ele pode ser com hiperatividade e impulsividade e a desatenção. Nem sempre a criança diagnosticada com esse transtorno, ela vai poder estar dentro desses três grupos, se enquadrar dentro desses três grupos. É muito importante que a avaliação ela tenha cautela, vamos dizer assim, que o clínico que esteja fazendo essa avaliação com a criança, ele tenha bastante cautela, porque nem no consultório as crianças elas vão expor esses sintomas. Às vezes eles são ausentes, viu? Às vezes eles são, às vezes vou explicar a vocês por quê. Por que que às vezes eles são ausentes, principalmente no primeiro contato? Porque às vezes esse comportamento, né, que esteja ausente da criança, é por conta de uma coisa chamada controle voluntário, que a criança em um ambiente novo para ela, ela acaba como forma de proteção para não conhecer o ambiente. Nossa, isso aqui é tudo novo, eu não conheço muito bem, e acaba ficando mais quietinha, não apresentando tanto esse comportamento, ou na forma da avaliação, principalmente nas terapias, tem criança que presta muita atenção e tem o TDAH com dificuldade na atenção. Depende da atividade que essa criança está inserida, que foi proposta para essa criança. Se for do interesse dela, por um exemplo, ela vai permanecer com a atenção mais persistente, insistente ali. Principalmente no videogame. Celular, videogame, telas, as crianças vão passar por muito tempo ali naquela atividade, fazendo aquilo, naquela repetição, mas quando é inserido nas atividades escolares, essa criança, ela não consegue iniciar, manter e finalizar as atividades. Isso é bem interessante. É só dar um toque, Jéssica, que a tua tela está congelando um pouquinho, tá? O teu sinal da internet deve estar oscilando um pouco, aí eu estou só dando um toque também para quem está assistindo aqui a gente, mas está dando para ouvir, tá? Agora deu uma melhorada. E, veja só, quando a gente fala, você trouxe várias situações aí que podem estar dentro desse contexto. E, de fato, a gente percebe que, por exemplo, a minha geração não se ouviu falar em TDAH. Isso é uma geração mais nova, de talvez 10 anos para cá, que isso começou a se tornar mais comum e mais, digamos assim, popular, entre aspas.
O que leva a crer que muitas pessoas adultas hoje também nasceram com esse problema, isso não foi identificado, e isso foi, muitas vezes, como você bem colocou, tratado como um desrespeito, como uma criança que era ruim, que era má. E que hoje, talvez, muitos pais, por desconhecer até a questão do atendimento psicológico, também podem estar com um filho que tem essa questão biológica e que estão tratando essa criança hoje como uma criança ruim, uma criança má, uma criança que não presta, uma criança. E essa criança vai ouvir tudo isso. E antes da gente aprofundar um pouco Isso. mais dentro da própria TDAH, eu queria que você falasse qual é o impacto que esse tipo de realidade numa criança, ela está ouvindo o tempo todo. Você não presta, você não faz nada certo, você não vai dar para nada na vida. Que impacto isso pode ter numa criança que, diga assim, que não tem o transtorno? Imagina em alguém que já tem esse tipo de dificuldade biológica. Aqui, ao longo, né, do dia a dia, no trabalho, quando eu começo a avaliação com os pais, eu escuto muito dizer que eu procurei um diagnóstico preciso do meu filho, porque eu me enquadro em algumas características que ele está apresentando e eu sofri muito, principalmente na escola. E eu não quero que ele passe por isso. Por isso eu estou vindo, por isso eu quero identificar, eu quero buscar ajuda, eu quero orientação. E os impactos, a gente percebe que esses impactos, eles levam, o indivíduo leva isso por toda a vida, porque são pais que têm filhos que sofreram e que não quer que os seus filhos sofram atualmente, com o diagnóstico precoce, com as intervenções adequadas, com as avaliações adequadas, com as formas que a gente pode estar aí estimulando, ajudando tanto a família, a criança e também a escola, que é extremamente importante. Vale ressaltar que, nesse contexto, você está utilizando esse vocabulário com a criança, como você não para, você não obedece, você não para quieto, você é preguiçoso, você não tem muita inteligência. Isso causa na criança, e ela vai levar isso, se não for bem trabalhado, né, procurar ajuda, uma baixa autoestima, um sentimento inferior, que realmente não consegue, que realmente não vai aprender. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que trazem isso e são bem pequenininhos. Mas eu não consigo, tia. Eu não vou conseguir. Então, veja o impacto na fala dessa criança. Então, assim, como a gente vai ajudar tanto essa família, que a gente precisa trabalhar aí uma psicoeducação com essa família, que muitas vezes a família não tem esse conhecimento de como poder auxiliar essa criança no contexto familiar, como também com essa criança no dia a dia, incentivá-la, né? Que ela é capaz, que ela sim, através de estratégias, consegue aprender a ler, escrever, porque eu estou falando isso porque eu sou psicopedagoga, então, assim, principalmente os que têm dificuldade de atenção, a hiperatividade, então, assim, não consegue se manter concentrado nas aulas, nas atividades, então, assim, tem um atraso de aprendizagem, você sabe que tem uma questão aí, uma dificuldade na aprendizagem também. Então, assim, que é necessário que se trabalhe uma equipe multidisciplinar em conjunto, planos terapêuticos para estar ajudando essa criança na clínica, na escola, e a orientação com os pais. Fala um pouquinho para a gente. O que
que áreas, né, que áreas do cérebro, que áreas cognitivas, elas são diretamente afetadas por quem possui esse tipo de transtorno? As áreas pré-frontais são as mais prejudicadas nesse contexto. As funções executivas, principalmente aqueles diagnosticados com a hiperatividade e também impulsividade, porque aí o esperar, o perder, fica bastante difícil controlar, com que o indivíduo se controle, e a gente consegue perceber que isso leva por toda a vida. É tanto que adultos com TDAH, impulsividade e hiperatividade são aqueles que têm mais frequência em não respeitar as leis de trânsito, são aqueles que fazem manobras mais arriscadas, são aqueles que vão ultrapassar o semáforo justamente ali nas funções executivas. A gente precisa estar estimulando essa criança a trabalhar o esperar, o perder, o se frustrar, o saber lidar com essa emoção, do se frustrar, que nem tudo vai ser em torno dela. E, assim, tem muitos pais que também a gente precisa estar trabalhando aí com atividade para estar explicando a importância também de tudo ter limites, de que é necessário que a criança aprenda a esperar seguir regras. É tanto que a impulsividade aí, às vezes, é tratada como um TOD, por um exemplo. Então, a gente precisa O que é um identificar. TOD? É o transtorno opositor, né? Aquela criança que não aceita nada, aquela criança que nada está favorável. Então, assim, há diferenças, tá? O TOD é algo bem mais intensivo, que precisa ser estudado, precisa ser analisado, precisa fazer umas avaliações precisas. E o TDAH não, a impulsividade é porque a criança ela vai fazer aquilo, vai ter um comportamento, vai ter uma ação impulsiva, mas conversando depois ela vai pedir desculpa. Como eu tenho muitos pacientes que às vezes batem porque se frustra, porque quer tal objeto e não é aquele momento, não é a hora do jogo, é a hora da atividade, e a criança se frustra. Então, depois, quando a gente conversa, olha, não é o momento é depois, vamos esperar, vamos contar até 5. E a criança se acalma, se reorganiza e pede desculpa, tia. Então, assim, há uma diferença aí. Certo. E aí, quando a gente está falando de TDAH, nós estamos falando, então, de pessoas que vão ter dificuldade, muitas vezes, de lidar com digamos assim, com o marasmo da realidade, né? Isso. E aí, a gente sabe também que nós temos muitas famílias onde os pais, até muitas vezes por uma questão de compensação, por estarem muito ausentes de casa devido à questão de trabalho, esses pais, por uma questão de compensação, são aqueles que nunca dizem não para esse filho. E aí a gente pode tirar daí que são esses jovens que vão ter aquelas pessoas que vão ter uma dificuldade muito grande, por exemplo, de estar equilibrada na hora de fazer um Enem, porque a gente vê hoje pessoas que entram em pânico quando vão fazer um Enem, assim, uma coisa que é normal, todo mundo passar por... É feita a prova de final de ano, né? Mas hoje está tomando uma proporção inimaginável o que é que significa passar no Enem, e que também vão ser profissionais que vão ter muita dificuldade ali de relacionamento dentro das suas áreas? Sim, sim. O desatento, né, que o TDAH com desatenção, vai afetar tanto na sua área social como emocional, porque esse adulto que vai enfrentar desafios de um exemplo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, o telefone está tocando, o chefe solicitou um documento para entregar amanhã, então ele vai ter que fazer uma coisa por vez para que ele conclua cada atividade, né?
A hiperatividade, né? O TDAH com hiperatividade, esse indivíduo geralmente são mais desorganizados, geralmente são aqueles que perdem chaves, que não sabem onde está tal documento, e o impulsivo foi esse exemplo que eu acabei de dar, da questão de seguir regras, vai acabar agindo por emoções, mas depois vai refletir e muitas vezes não vai perceber que fez, que foi algo tão impulsivo. Então, assim, em várias áreas, afeta em várias áreas da vida do indivíduo. Porém, muitos costumam dizer que a hiperatividade, ela na fase adulta, na adolescência, ela diminui, ela dá uma ausência de TDAH, que a gente sabe que não é. É mais a questão do autocontrole que o indivíduo, a partir do amadurecimento, ele vai lidando, né, com essas dificuldades. E a agitação motora, ela sim dá uma diminuída, porém, a gente percebe que esses indivíduos que têm o TDAH com hiperatividade são indivíduos que querem realizar várias atividades ao mesmo tempo, porém geralmente não conseguem finalizar. Iniciam, mas não finalizam. Então, assim, a gente costuma observar isso no dia a dia. Uhum. Agora, você falou, voltando aqui um pouquinho para a questão do diagnóstico, você falou que esse diagnóstico é feito no ambiente clínico ou dentro, muitas vezes, de uma escola. Como é que se dá esse diagnóstico? É um sintoma? Tem que ser a junção de uma quantidade X de sintomas? Como é que a gente pode realmente dizer, afirmar que uma criança ela possui o TDAH? Sim, como eu falei bem no início da nossa conversa, o diagnóstico ele precisa ser bastante cauteloso. Aí vão me Uhum. perguntar, mas por quê? Porque o diagnóstico, o clínico, seja médico, ele vai necessitar de informações precisas da criança com os pais, um questionário objetivo para a escola, porém, vale ressaltar que esse diagnóstico é necessário para fechamento, para a conclusão do TDAH, que essa criança apresente os sintomas, que seriam, no mínimo, 6 sintomas, tanto para desatenção, hiperatividade, como impulsividade, em todos os contextos que essa criança ela está inserida, tá? Se a Isso é criança ela importante. apresenta uma hiperatividade ou uma impulsividade ou uma desatenção apenas no contexto familiar, provavelmente esteja acontecendo alguma questão familiar que está fazendo com que essa criança tenha esse tipo de resposta, tá? Se essa criança apresenta esses sintomas apenas no contexto escolar, algo não está de excelência na questão escolar da criança, na parte de aprendizado, sala de aula, amigos. Isso precisa ser muito bem investigado, tá? Se essa criança ela vai apresentar isso em todos os ambientes que ela está inserindo. Se não apresenta, aí a gente vai levantar outras hipóteses de diagnóstico. Eu achei muito interessante o que você trouxe agora na questão do esse comportamento tem que ser um comportamento presente em todas as áreas da vida da criança. E aí eu queria trazer um pouquinho isso para o contexto familiar, para aqueles casos, porque é muito comum não, eu estou generalizando, mas ouve-se de alguns pais ou de algumas mães essa afirmativa de que esse menino tem TDAH, porque
Ele em casa não conversa com ninguém, só vive com a cara no celular, só vive no computador, como se a criança não quisesse, digamos assim, socializar, digamos assim, dentro de casa, ou que não presta atenção, muita atenção ao que está acontecendo no ambiente familiar. E a gente sabe também que tem muitas crianças que são, como é que eu vou dizer, rebeldes. Existem crianças que são muito rebeldes dentro de casa. Rebeldes no sentido de daquela que não aceita, né, muitas vezes uma determinação do pai ou da mãe. Mas, pelo que você trouxe aí, nem sempre isso é por causa do transtorno. Isso podem ser problemas dentro daquele contexto familiar. Oi, gente, teve um probleminha no sinal da Jéssica, ela teve que mudar de ambiente, mas já está de volta aqui, eu já estou trazendo ela de volta aqui para nós. Pronto, Jéssica, agora você chegou aqui agora com a Cheguei. gente. Chegou. Então, deixa eu só repetir a nossa última pergunta. Essa questão do TDAH, muitos pais atribuem essa hiperatividade, muitas vezes o filho que não respeita, não quer atender às demandas dos pais, que é muito ativo, enfim, as pessoas ficam, digamos assim, enquadrando o menino como se estivesse dentro do transtorno. Mas será que é isso mesmo, dentro de casa? Ou pode ter outros problemas, já que muitas vezes, por causa de uma lei de compensação, os pais, por estarem muito ausentes de casas, terminam não dizendo tanto não quanto deveriam. Ou não estar tão presentes quanto deveriam. Com certeza, né? Vale realmente a gente ter um olhar mais preciso, averiguar realmente qual o contexto que essa criança, esse adolescente, ele está inserido e quais possíveis problemas, podemos dizer assim, que faz com que essa criança ela não queira seguir regras em casa, se isolar, também não querer ir para a escola, não querer estudar. Então, assim, é necessário, por isso é tão importante essa psicoeducação também com os pais, porque a gente não pode estar rotulando toda a criança que não para quieto, que tem uma situação motora, ou que tem dificuldade na escola, que não presta atenção em nada, que não organiza seu quarto, que não consegue fazer nenhuma atividade doméstica solicitada pelos pais, a gente precisa ver realmente se essa criança ela apresenta o TDAH, né? Ela tem realmente esse transtorno, ou pode ser outros contextos, porque a gente pode encontrar a hiperatividade também no autismo, em, em, em transtornos de ansiedade, em transtornos de pânico, bipolaridade. Então, assim, tem vários contextos no qual a hiperatividade, a desatenção, ela pode também estar inserida. A criança e o adolescente também pode estar aí apresentando essas características, esses sintomas. Entendi. E uma outra coisa com relação à hiperatividade, ou seja, uma criança que gosta muito de correr, que ali se movimenta demais. Veja, nossas crianças hoje, elas não brincam. Nossas crianças hoje não gastam energia. Elas não têm um espaço aberto onde elas podem correr, onde elas podem subir num muro, subir numa árvore, cair, brincar de bola, sei lá, coisas que aconteciam antigamente, ralar joelho. Quantas vezes eu cheguei em casa de joelho ralado por estar brincando, correndo no colégio e por aí vai. Então, de uma certa forma, nós tínhamos onde gastar essa energia. E as crianças de hoje, pelo que me parece, elas não têm esse mesmo espaço. E isso pode ser um dos motivos de que, porque os pais querem que as crianças dentro de casa fiquem quietinhas, que não corram, que não pulem no sofá, né? E isso é uma coisa que é normal, né? Nessa fase. Realmente, né? Os pais, eles, infelizmente, não vamos generalizar porque realmente tem pais que
constrói com a criança demandas que fazem com que a criança ela se interesse, se desenvolva habilidades, e tem pais que realmente quer que a criança fique ali quietinha várias horas no dia com o tablet, com o celular, com o videogame, com a televisão. E a gente sabe que criança saudável é aquela criança que brinca, que explora, que se comunica, que chora, que expressa suas emoções. Então, assim, hoje estamos vivendo numa época prático, né? Que todo mundo quer tudo rápido para ontem. A internet da gente aqui deu essa, nos deixou um pouco aqui na mão e a gente ficou, não, aqui, deixa eu colocar. Então, assim, estamos vivendo esse momento, né, da praticidade, do rápido, do agora. E a gente quer que as nossas crianças acabamos, sem intenção, muitas vezes, espelhando, porque as crianças também são assim, não param, nos vê agitado, não, e fica aí na televisão enquanto eu estou aqui preparando o jantar, e a gente sabe que são vários contextos. Porém, sabemos que é importante que essa criança ela aprenda a brincar. Tanto que na psicoterapia infantil, tem crianças que nunca viram um dominó, um quebra-cabeça realmente ali. Geralmente os quebra-cabeças são tudo virtuais. Então, assim, brincadeiras de roda, tanto que há vários projetos que em escola que estão aí inserindo brincadeiras de roda para as crianças extravasar, tá? E vale ressaltar que as crianças que têm realmente o diagnóstico de TDAH é de extrema importância, atividades físicas, né? Que essa criança aí pratique atividades físicas, que para realmente extravasar. Tem muita gente que acha que o TDAH, quando deixa a criança brincar bem muito aí, que daqui a pouco ela cansa e para. Não é assim, tá, gente, que funciona. Não é só gastar energia motora ali, correr, brincar o dia todo, que depois a criança vai descarregar e vai ficar quieta, não, tá? Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando realmente de algo muito mais específico, uma agitação psíquica, muitas vezes, da criança não saber o que fazer ao mesmo tempo. Comecei uma atividade, eita, já vi ali, e outra, tem uma bola, tem um brinquedo, então, assim, não sabe muito bem lidar com a situação. Então, assim, a gente precisa também orientar, mediar essa criança, tá, para as atividades, estimular essa criança a permanecer. Fazer combinados é uma forma muito importante, tá, de estar aí trazendo com que essa criança realize uma atividade que não é muito do interesse dela, principalmente na escola. Olha, se você fizer a atividade, a gente pode construir outra que você tenha mais interesse, enfim. Vale tudo, né, que os pais aí coloquem a criatividade em jogo para estar estimulando seus filhos, principalmente no tempo de hoje, que não tem muito tempo, o tempo curto. Muitas crianças são criadas em apartamentos, sem área externa. Então, assim, vale realmente utilizar o máximo possível da criatividade. Oi, agora quem caiu fui eu, voltei. Voltei. Como é o tratamento para quem tem TDAH? Você falou, por exemplo, de atividades físicas. Essa criança precisa fazer atividades físicas. Além disso, além do acompanhamento psicopedagógico, existe em alguns casos a necessidade de uma indicação medicamentosa? Sim, há necessidade, sim. Não são todos, tá? Isso aí vai depender do diagnóstico e da percepção do médico e da queixa da família, se essa criança ela não consegue dormir, por exemplo. Então, se a criança ela não está no processo de desenvolvimento, né? Está ali. Na hora do dormir é onde essa criança descansa para poder aprender, enfim, vários contextos. Se essa criança não consegue dormir,
é necessário aí uma intervenção através de um medicamento específico, que isso aí vai ser o neuropediatra, vai ver a melhor forma possível de administrar. Isso juntamente, assim, com as queixas da família. E há casos que não. Há casos que a criança ela não vai ser necessário do medicamento. E possa ser até que inicie um tratamento com medicamento e, ao longo do tempo, se realize o desmame e essa criança fique sem nenhuma intervenção com medicamentos. Sim. Se o pai ou a mãe tiver desconfiado de dessa possibilidade do TDAH, qual é o primeiro profissional que ele precisa procurar? Geralmente, muitos pais nem têm essa percepção que a criança possa, sim, ter o diagnóstico TDAH. Muitas vezes, é a escola que faz essa sinalização, que a criança está apresentando certos comportamentos que levam ao TDAH. Então, aí os pais vão marcar uma consulta com o pediatra, com o neuropediatra, e em seguida iniciar aí, terapias multidisciplinares para dificuldade da aprendizagem, psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional, fono, entre outras, tá? E sabendo que o diagnóstico não é fechado assim, como eu já falei antes, não é tão rápido. Precisa-se de uma avaliação precisa, é necessário que realmente essa criança, como eu já trouxe, ela tem esses comportamentos em vários contextos, uma avaliação neuropsicológica para ver se tem outros transtornos aí em conjunto com o TDAH. Então, é muito importante que os pais busquem em primeira mão um pediatra que acompanha a criança, geralmente sempre tem um pediatra que acompanha a criança, e em seguida um neuropediatra. Pronto, é isso que eu queria saber, porque o diagnóstico ele não vai ser fechado, a gente sabe, com um profissional apenas. Mas eu acho que é muito interessante a gente orientar os pais para por onde eles começam esse caminho. Então, de preferência, isso. O pediatra da criança é a primeira pessoa que deve ser contactada. Isso. Perfeito. Perfeito. Jéssica Santiago, eu quero te agradecer imensamente pelos esclarecimentos que você trouxe aqui para a gente. Espero que esses esclarecimentos ajudem os pais e mães que estão aqui nos assistindo e que eles possam aí, né, ter esse olhar mais amplo, esse olhar mais abrangente para suas crianças e que a gente possa ajudar para que essas crianças consigam se tornar adultos funcionais, adultos bem realizados, adultos bem inseridos na nossa sociedade através de um bom diagnóstico, de um bom acompanhamento e o que é melhor, de uma melhor compreensão da família sobre aquele ser que está ali inserido nela. Né? Muito obrigada. Como eu falo, é muito importante informação. A informação, em primeiro lugar, vamos guardar um pouquinho os achismos e buscar as informações corretas até para poder ajudar a criança, o adolescente, ou até mesmo você adulto que se enquadra nesses sintomas. E eu agradeço imensamente esse convite, foi ótimo esse bate-papo da gente. E foi uma tarde maravilhosa, né? Eu dei uma paradinha aqui nos atendimentos para a gente conversar, me senti realmente em casa. Eu agradeço de coração, foi maravilhoso. Eu que agradeço, Jéssica. Muitíssimo obrigada mesmo. E diga aí como é que o pessoal lhe acha, né? A gente vai disponibilizar aqui o seu Instagram, né? Muito obrigada. Agradeço a todos e curtam, compartilhem.
mostre para os amigos que têm dúvida, que está passando por aí, por esse processo de diagnóstico. É sempre importante se informar. Muito bem, gente. Está aqui na tela o Instagram da Jéssica, né? Jéssica Santiago, para quem quiser aí entrar em contato com a Jéssica, conversar mais sobre o assunto. Então, tá aí o Instagram dela, Jéssica Santiago. Mais uma vez, nosso muito obrigada a você. E eu agora quero agradecer também a você que esteve aqui com a gente, você que ficou até agora aqui no nosso Papo de Psique. Muito obrigada pela tua presença. Não esquece de deixar o teu like, compartilha e eu estou esperando você sexta-feira que vem para mais um Papo de Psique aqui com a gente. Tchau!